A gente vai começar falando da transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para Papodinha, ou melhor, dos bastidores dessa transferência. Eu apurei que os aliados de Jair Bolsonaro já admitem, em conversas reservadas, fora do discurso político, que a situação dele é melhor agora. Porque uma coisa é o que os políticos falam, outra é o que se diz nas conversas reservadas. Eles citam, por exemplo, as instalações melhores do que na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E fontes da equipe jurídica de Bolsonaro também afirmam que havia um erro técnico, que o mais correto seria que o ex-presidente já estivesse cumprindo pena na prisão e não na PF, embora tivesse o precedente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para os aliados de Bolsonaro, olhem que interessante isso. A expectativa é que a Papudinha seja um passo intermediário, é essa a expressão que eles estão usando para a prisão domiciliar. E no Supremo Tribunal Federal, o clima também é que a prisão domiciliar de Bolsonaro possa vir em algum momento. Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, tem se movimentado e tem sido uma articuladora desse movimento. Ela tem procurado alguns ministros do STF, entre eles o decano, o ministro Gilmar Mendes, e o próprio relator, o ministro Alexandre de Moraes, com a ajuda de deputados e de senadores do PL. E, conforme o relato dos ministros, exposto à situação do marido, de uma forma, os ministros descrevem como uma forma muito digna. O entrave para a prisão domiciliar, no entanto, é o ataque constante que tem sido feito por políticos apoiadores e por outros membros da família, como o vereador Carlos Bolsonaro a Moraes. Ao transferir Bolsonaro, vocês vão lembrar, Moraes chegou a mencionar na decisão que o cumprimento de pena não era uma estadia hoteleira, não era uma colônia de férias, por conta das manifestações, às vezes agressivas, de apoiadores, de membros da família, que, na visão do ministro, pareciam exigências. E, inclusive, a reunião da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, com Alexandre de Moraes, aconteceu poucas horas antes do ministro do Supremo Tribunal Federal decidir ontem pela transferência de Jair Bolsonaro para a Papudinha. Quem vai contar essa história, esse bastidor, é o César Feitosa. Oi, César, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Poder Expresso juntos. Vamos lá, conta para nós. Vamos, Raquel, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Ontem, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, portanto, ela procurou o ministro Alexandre de Moraes por meio de um interlocutor, o deputado Altineu Cortes. Essa informação foi publicada mais cedo no site do SBT News por mim e pela analista Marcela Matos, e a apuração vai nessa linha, de que na quarta-feira o Altineu Cortes é procurado pela Michele Bolsonaro e pede um apoio dele para ver se, diante dessa boa relação que Altineu tem já com alguns ministros do Supremo, se ele conseguiria articular um encontro, tanto com o ministro Gilmar Mendes, quanto com o ministro Alexandre de Moraes. E o próprio Altineu Cortes, então, ele vai até os dois ministros do Supremo, faz uma primeira abordagem e vê um sinal verde para que esses encontros acontecessem. Então, ontem de manhã, quinta-feira de manhã, Michele Bolsonaro se encontra primeiro com o ministro Gilmar Mendes, logo depois tem um encontro também com o ministro Alexandre de Moraes, e pelos relatos que nós obtivemos dos dois lados, é de que a Michele Bolsonaro expôs a situação do ex-presidente e pediu para que ele fosse levado até uma prisão domiciliar humanitária. Pediu esse benefício diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Uma avaliação que foi feita ali de imediato, a primeira avaliação do ministro Alexandre de Moraes foi de que a prisão domiciliar humanitária ela não se justifica nesse momento, que tanto os laudos médicos mais recentes, desde a cirurgia do ex-presidente no fim do ano passado, até esse mais recente caso da queda dele na sala de Estado-Maior, onde ele cumpria prisão na superintendência da PF, esses dois laudos
laudos mostram que, apesar dos problemas recorrentes de saúde do ex-presidente, ele ainda teria condição de permanecer numa cela especial, como essa agora na Papudinha, diante de um acompanhamento mais próximo de médicos, tanto da Polícia Federal quanto os médicos que já vêm acompanhando o ex-presidente e que, portanto, esse benefício máximo, que seria a prisão domiciliar humanitária, ela não seria necessária, pelo menos nesse primeiro momento. E, portanto, ele optou por esse caminho do meio. Mas o que isso tudo vem mostrando, essa articulação, desde a semana passada, a gente contou do ex-ministro e senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, que foi procurar ministros do Supremo. Ele conversou com 2 deles, André Mendonça, Cássio Nunes Marques, tentou uma agenda com o ministro-presidente do STF, Edson Fachin, e depois esses outros movimentos de Altineu Cortes fazendo essas conversas. O próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também entrou em contato com o Gilmar Mendes e com o Alexandre de Moraes. Isso tudo mostra, Raquel, uma articulação intensa do PL e da própria família do ex-presidente para conseguir esse benefício especial. Por enquanto, o que conseguiu foi esse meio termo. Tem mais um senador também nessa articulação, mas eu prometi não revelar o nome, então não posso contar. Mas o que a ex-primeira-dama tem colocado e colocou para os ministros é a situação de Bolsonaro, a dificuldade que ele tem para dormir com o aparelho de apneia, de que ele levanta, tem essas tonturas, às vezes cai, a dificuldade da saúde mental, mas que não foi visto ainda, como você colocou, por Moraes, como definitivo para a prisão domiciliar. Mas o que alguns ministros comentaram comigo é que uma coisa que estaria a caminho, estaria se construindo. Mas existe essa dificuldade por conta dos constantes ataques que os apoiadores fazem, que acaba sendo do jogo político, ao ministro Alexandre. Ele até respondeu sobre isso na decisão. Agora, os magistrados têm consciência, né, desse jogo político e vão se posicionando, vão tomando suas decisões conforme o que a avaliação médica vai mostrando. César, a gente já se reúne para continuar essa análise. Deixa eu só ir mostrando, porque a ex-primeira-dama tem sido muito fundamental nessa articulação. A gente viu que tem o governador Tarcísio de Freitas, tem o deputado Altineu, tem outros senadores, mas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem sido muito fundamental e muito vocal nessa aproximação com o Supremo. Ela se manifestou após a primeira noite do marido na Papudinha, fez um post nas redes sociais. Vamos dar uma olhada. Ela disse: sou esposa, sou mãe, sou mulher, carrego a dor da minha família, a dor do meu marido, a dor de todos que amam. A minha própria dor eu preciso conter para conseguir continuar de pé, porque eu preciso resistir, preciso ser uma coluna, uma intercessora para ajudar meu marido e suportar os sofrimentos em cada um desses dias. Fecha aspas. Michele Bolsonaro está aí assumindo esse papel de articuladora junto aos ministros do Supremo, nesse papel de esposa, né, de mãe. Mas ela também tem um papel político muito ativo. É líder do PL Mulher, é cotada para ser uma vice de Tarcísio ou até para ser candidata a presidente da República. E antes desse post, ela tinha publicado um post com um tom muito mais político, mas depois apagou, dado esse papel de articuladora com o Supremo que ela está assumindo. Dá para entender por que o conteúdo foi apagado. Mas a nossa repórter, Gabriela Tunes, pegou esse conteúdo antes dele sumir. Ela vai contar para a gente. Boa tarde, Gabriela. Bem-vinda. Boa tarde, Raquel. Pois é, ela fez então, primeiramente, esse conteúdo com teor mais político. Ela falou num texto maior o seguinte: meu marido não cometeu crime algum, não houve nenhum golpe, nunca deveria ter sido condenado, está tudo errado desde o início, e colocou uma exclamação. Então já iniciou o post falando sobre essa defesa ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ainda falou: o lugar do meu marido é em casa, é lá que ele deveria estar, sendo cuidado por nós, pela família, e não onde ele está agora. E outro destaque foi também que ela citou os enteados. Ela falou: eu, minhas filhas e os meus enteados estamos unidos para cuidar do nosso líder, pai e esposo. E para mim, Raquel, ao meu ver, quando eu bati o olho nessa nota, o que mais me chamou a atenção foi essa seguinte frase: ainda que hoje as instalações do complexo sejam menos torturantes e lhe tragam mais dignidade, a certeza da injustiça permanece e continuaremos
estaremos lutando para levá-lo para casa. Ou seja, ela disse que aqui na Papudinha é um ambiente menos torturante do que na superintendência. Mesmo assim, então, chamou, de torturante esse espaço daqui. O que então não bate muito com a sua apuração, que você disse que ela falou com o ministro Alexandre de Moraes, Então, realmente ela se contradiz nesse momento, emitindo essa nota, falando que está num ambiente torturante e já pedindo, então, melhores condições para o ministro, mesmo exigindo ainda uma prisão domiciliar. Então, na própria decisão ele fala que aqui seria um espaço melhor, mas então depois Michele se posicionou dizendo, como você bem disse, que aqui realmente é um local que não seria adequado. Então, Raquel, logo em seguida ela apagou esse post após chamar aqui de um espaço torturante, não tão torturante quanto a superintendência, mas sim torturante como não deveria ser, e depois publicou então esse post que a gente acabou de ver, dela tendo palavras mais delicadas na comunicação. Então, nessa segunda publicação, ela não fala como que está a condição por aqui, ela não fala que o marido é inocente e ela também não fala sobre os enteados. Ela apenas repete dizendo que sim, é uma esposa, é mãe, como ela falou na primeira nota, e também repete uma oração. Isso foi durante questão de alguns minutos que essa publicação dela ficou no ar. Ela publicou por volta de 1h da tarde, quando eu fui ver novamente 1h15 não estava mais, depois por volta de 2h15 a gente já viu essa publicação nova, então editada com uma nota menor, reduzida no Instagram. Para você ter uma ideia, o outro post, ele tinha várias páginas no Instagram que a gente passava para o lado, tinha várias opções para a gente visualizar, e esta de agora então é mais reduzida, com pelo menos 2 páginas agora de nota, já que ela então reduziu a nota neste momento. Raquel, então fica aí a nossa análise que a gente pegou então durante esse momento, durante a tarde de hoje, destas 2 publicações da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro falando da situação de saúde do marido.